Oi, oi, pessoas, tudo bem? Aqui é a Vit e no vídeo de hoje estou voltando para trazer mais um tutorial para vocês. E dessa vez o vídeo também é bem temático, não é de nada que eu já fiz aqui no canal, mas é porque hoje, dia 5 de setembro, lança o filme do Beetlejuice. E eu, como gosto muito do primeiro filme, resolvi trazer a minha versão do Beetlejuice para vocês. E olha só como ele ficou fofinho. Ele não é difícil de fazer, tá? O amigurumi em si, ele é quase inteiro branco. E aí a gente só tem que colar as listrinhas. E o cabelo, apesar de parecer difícil, de ter muito cabelo, tem uma técnica pra gente conseguir colocar ele mais rápido, sem que fique colocando muitos fios pra sempre. Então, apesar de ser fio a fio, ele também é rapidinho de fazer. E olha, ele ficou muito fofinho, ficou aí com seus 15 centímetros. Vou deixar o vídeo que eu tô medindo ele passando aí na tela pra vocês verem. E, como eu falei, ele não é muito difícil de fazer também, não gasta muitas cores, né? Basicamente branco, off-white, verde. E eu tô pensando muito em trazer a Lídia também, porque é uma personagem bem marcante do filme, né? Eu queria muito saber o que vocês acharam do Beetlejuice, porque eu fiz ele com muito carinho pro lançamento do filme, tô doido pra ver o filme também. É isso, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou aqui, ativa o sininho pra você não perder nada, vai me seguir lá nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na tela e na descrição, porque lá você fica por dentro dos outros conteúdos que eu posto também. E é isso, fica com o vídeo. Vamos começar com fio preto fazendo 5 correntes. Agora vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 3 pontos baixos. Aqui na última corrente, vamos fazer um aumento triplo, ou seja, vamos fazer 3 pontos dentro do mesmo. E agora a gente vai continuar aqui do outro lado da corrente, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento no final. E assim a gente finaliza a primeira carreira. Agora a gente já vai começar a segunda carreira fazendo um aumento. E aqui eu já vou colocar um marcador para não me perder. E agora vamos fazer mais 2 pontos baixos. E agora 3 aumentos seguidos, um do outro. E para finalizar a carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento no final. E nós vamos ficar com 15 pontos no final dessa carreira. Aqui eu vou cortar esse excesso de fio que veio lá do começo. Agora a gente precisa fazer uma carreira de ponto baixo na haste, que é aquele ponto que a gente insere a agulha por trás de um ponto e pela frente do outro, dessa forma. E assim a gente puxa ali o fio e finaliza como um ponto baixo normal. E vamos fazer isso por toda a volta. Essa carreira a gente não vai contar ela. Terminando essa carreira de ponto baixo na haste, agora a gente vai fazer as carreiras 3 e 4, fazendo 15 pontos baixos em cada carreira. Então, vamos fazer 2 carreiras retas.
Terminando a carreira 3 e 4, a gente já tem aqui a base do pezinho. E eu vou cortar aqui um pedaço de papelão, pode ser papelão, plástico, qualquer coisa, tá? Vou cortar aqui no formato do pezinho e vou introduzir por dentro do pezinho, tá? Pra ele ficar firme. E agora, por dentro do pezinho, eu vou colar, passar a cola aqui e colar essa peça que a gente acabou de cortar, para poder deixar o pezinho dele bem firme. E agora, na carreira 5, a gente vai fazer as diminuições. Vamos começar fazendo 3 pontos baixos. Agora, a gente precisa fazer 5 diminuições seguidas. E para finalizar a carreira, fazemos 2 pontos baixos. E vamos ficar com 10 pontos no final dessa carreira. E agora, na carreira 6, a gente vai repetir esses 10 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Chegando aqui no final da 6ª carreira, eu vou cortar o fio e agora a gente vai trocar para o fio branco. E vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. E essa carreira também a gente não vai contar ela. Agora, na 7ª carreira, pegando apenas na alcinha de trás do ponto, novamente, a gente vai repetir os 10 pontos baixos. E ali eu já vou arrematando esse fio da troca de cor. Chegando aqui no final, vou cortar o excesso do fio e colocar o restante ali pra dentro. E agora, da carreira 8 até a carreira 15, a gente vai repetir esses 10 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 8 carreiras retas. A gente precisa fazer 2 perninhas, tá? A primeira a gente vai cortar o fio e a segunda não. E antes de prosseguir pro corpinho, eu já vou colocar enchimento aqui nas perninhas. Aqui na segunda perna, antes da gente continuar, vamos caminhar 4 pontos. E esses pontos não vão contar como carreira. Eles vão ser só pra gente conseguir fazer a emenda ficar pra trás. E aí, você pode andar 4 a 5 pontos, depende do seu boneco, tá? Ele tem que ficar assim na lateral. Agora, faz 2 correntes e agora a gente vai unir
uma perna na outra. E cuida para os pezinhos ficarem para frente, tá? Então posiciona bem de ladinho aí na lateral. E agora a gente precisa fazer a carreira 16, fazendo 10 pontos na primeira perna, 2 pontos baixos na corrente, 10 pontos na segunda perna e 2 pontos baixos do outro lado da corrente. E a gente vai ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final, vou cortar esse excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. Agora, da carreira 17 até a carreira 19, nós vamos repetir esses 24 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 3 carreiras retas. E agora, na carreira 20, a gente vai fazer apenas na alça de trás do ponto, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Agora, da carreira 21 até a carreira 25, nós vamos repetir esses 18 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 5 carreiras retas. Chegando aqui no final da carreira 25, antes da gente prosseguir, vamos colocar arame no corpo, tá? Essa parte é totalmente opcional, você não precisa colocar. Eu vou dobrar a pontinha do arame ali para deixar ela redondinha e inserir por dentro do corpo, lá no fundo do pezinho. E aí é só fazer a mesma coisa dos dois lados. E agora é só cortar o excesso do arame, deixando um tanto aí pro pescoço, tá? E aí você tenta tirar aí no olho mesmo o tamanho que vai ficar o pescoço, mais ou menos, tá? E aí você corta o arame, deixando mais ou menos o tamanho. E agora é só passar uma fita aqui em volta para unir as pontas, tá? Pra elas não ficarem soltas e também não arranhar sua agulha depois. E vamos colocar enchimento por todo o corpinho antes da gente começar a fechar a peça.
E agora, para fechar essa parte aqui do corpo, a gente vai fazer 8 diminuições e 2 pontos baixos no final dessa carreira e vamos ficar com 10 pontos. E agora eu vou cortar aqui o fio branco e vamos trocar para o fio off-white. Parece que é a mesma cor, mas não é, tá? O fio off-white ele é um pouco mais amarelado. E aqui a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alça de trás do ponto. Terminando essa carreira de ponto baixíssimo, agora na carreira 27 a gente vai pegar na alça de trás do ponto novamente e fazer 10 pontos baixos. Chegando aqui no final, vou cortar esse excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. E agora, da carreira 28 até a carreira 34, nós vamos repetir esses 10 pontos, sem aumentar e sem diminuir, então serão 7 carreiras retas. Agora, a gente vai finalizar aqui fazendo 4 diminuições. E agora, é só cortar o fio e vamos fechar com o anel mágico invertido. Para fechar com a anel mágico invertido, é só ir passando a agulha sempre na mesma direção
apenas na alcinha da frente do ponto, tá? Então, vai passando aí, depois é só puxar pra fechar. Vamos começar os braços com fio off-white, vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira, até a carreira 11, a gente vai repetir esses 6 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 10 carreiras retas. Finalizando as 11 carreiras, agora a gente vai fechar a peça, tá? Vou passar a agulha ali de um lado pro outro, dessa forma. E agora a gente precisa fechar a peça fazendo 3 pontos baixos. Terminando aqui, é só cortar deixando o fio pra gente costurar. E agora é só posicionar os bracinhos ali na última carreirinha do corpo e vamos costurar os bracinhos, tanto de um lado quanto do outro. E para costurar é simples, é só passar a agulha ali, passando um ponto no corpo, um ponto no braço, um ponto no corpo, um ponto no braço, até finalizar. Vamos começar o casaco com fio branco fazendo 17 correntes. Agora a gente vai voltar a partir da segunda corrente fazendo 16 pontos baixos. Chegando aqui no último ponto, a gente vai fazer uma corrente e virar o trabalho. Vamos fazer 2 pontos baixos aqui no começo, 4 correntes, vamos pular 4 pontos. Vamos prender ali no quinto ponto, fazendo um ponto baixo. E agora a gente faz aqui mais 3 pontos para totalizar 4 aqui no meio. Agora, vamos fazer mais 4 correntes,
pular 4 pontos e 2 pontos baixos no final. Agora, na terceira carreira, a gente vai começar fazendo um aumento no começo, 14 pontos baixos e um aumento no final. E ali, sobre as correntes, a gente faz ponto normal em cada correntinha também. E agora a gente vai repetir esse mesmo processo de fazer um aumento no começo e um aumento no final da carreira até a carreira 6. Vou deixar a receita escrita aqui na tela para facilitar. Chegando na carreira 6, a gente já tem aqui 24 pontos, depois de aumentar. E agora a gente vai fazer da carreira 7 até a carreira 10, repetindo esses 24 pontos sem aumentar e sem diminuir. Chegando aqui no final da carreira 10, agora a gente precisa fazer ponto baixo ao redor de toda a peça. E por fim, é só cortar o fio e arrematar. Para as mangas, a gente vai inserir ali a agulha nesses buraquinhos que a gente deixou no casaco e vamos fazer 10 pontos baixos. E aí, você vai fazendo e contando, tá? A gente tem 4 pontos em cima, 4 embaixo. E vamos pegar um de cada lado ali para totalizar esses 10 pontos.
Finalizando a primeira carreira, a gente tem 10 pontos. E agora, da carreira 2 até a carreira 10, a gente vai repetir esses 10 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 9 carreiras retas. Chegando no final, é só cortar e arrematar. E agora é só repetir a mesma coisa na outra manga. E agora a gente precisa fazer a gravata com o feltro preto. Então, vou cortar aqui um pedaço e a gente vai fazer um losango. E essa é a primeira parte da gravata que fica bem ali. Agora a gente faz a parte de cima da gravata fazendo um mini quadrado. E agora é só colar tudo no lugar. E aqui essa parte totalmente opcional, mas eu vou passar arame por dentro dos braços, tá? Então, eu vou passar arame ali, saindo no primeiro bracinho ali, e introduzir por dentro do corpo, e depois passar por dentro do outro braço. Eu vou colocar o arame porque quando eu colocar o casaco, eu quero que os bracinhos fiquem abaixados. Mas é totalmente opcional, você não precisa colocar. E agora é só vestir o casaco no boneco, tá? E aí, eu vou colocar ali nas manguinhas, e se tiver um pouco de dificuldade de puxar os bracinhos pra dentro da manga, é só pegar a agulha de crochê mesmo e puxar, puxando com cuidado.
E aqui, antes de continuar, a gente vai fazer primeiro os bordados da calça, tá? Então, eu vou introduzir o fio preto ali por trás mesmo do corpinho e vou ir bordando todas as listras da calça. Ali eu comecei fazendo a listra do meio e agora eu vou fazer ali por toda a calça, tá? Então, é só ir passando a agulha ali e bordando, dando um espaço ali de 2, 3 pontinhos entre uma listra e outra. E aqui, para essas listras não ficarem assim saltadas, quando a gente borda, né, ela não acompanha o formato do corpo. Então, eu vou colar as listras aqui, tá? Vou passar a cola bem embaixo de onde a linha ficou e colar. Mas também é opcional, você não precisa colar. Se você quiser deixar solto, também não tem problema. Aqui agora eu vou pegar um pequeno fio branco e vou fechar o casaco aqui, tá? Você pode fechar só num pontinho ali mesmo, passar algumas vezes ali, fechar e arrematar por dentro. E agora a gente precisa colar as listras no casaco também, tá? Vou passando cola aqui na vertical e
colando as listras, tá? Acompanhando as da calça. E aí no final ali é só cortar o fio. Aí se você quiser passar mais um pouco de cola ali no final pro fio não ficar desfiando também. E aqui agora a gente precisa fazer as mangas. Eu vou passar um pouquinho de cola ali debaixo do braço e colar o fio ali no começo. E agora é só enrolando ao redor do bracinho, tá? Porque as listras das mangas, elas são assim, na horizontal, em vez de ser na vertical, igual do casaco. E ali no final, é só pingar um pouquinho de cola também e colar esse fio ali no final. Aqui agora a gente precisa fazer a gola do casaco. Vamos começar fazendo 23 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 2 pontos baixíssimos,
um ponto baixo, 16 meio pontos altos. Chegando aqui no final da carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e 2 pontos baixíssimos para finalizar. E agora é só cortar e arrematar. E aqui para finalizar, a gente vai colar as listrinhas também na gola, tá? Todas elas na vertical. E agora eu vou passar a cola aqui na gola e colar ao redor aqui do casaco dele. E pra cabeça, a gente precisa fazer a mesma cabeça que eu fiz no último tutorial aqui do canal, que é do haul. Vou deixar o vídeo aqui nos cards pra você ir lá fazer a cabeça e também nos comentários com a minutagem já fixada pra você ir lá fazer, tá bom? E aqui a gente precisa fazer a cabeça com fio off-white pra acompanhar a cor do corpo dele. E aqui a gente vai posicionar os olhos entre as carreiras 12 e 13. Se você quiser, você pode posicionar antes de fechar a cabeça. Só que como eu não tinha olhinhos de trava aqui, eu preferi fazer de cabochão. Mas como são olhinhos pretos, você pode usar os de trava normal, tá? E aqui eu vou afundar levemente onde eu vou colocar os olhos para dar expressão pro boneco.
E aqui agora eu vou só colar os olhos. Como eu falei, se você for usar olhinhos de travo, você pode usar antes de fechar a cabeça. E agora a gente precisa fazer as orelhinhas, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico, com o fio off-white. E vamos posicionar as orelhinhas ali com mais ou menos 3 a 4 pontos de distância do olho e costurar, mais ou menos na mesma altura ali dos olhos. E agora a gente precisa posicionar os alfinetes pra gente colocar o cabelo dele, tá? Então, eu vou posicionar aqui com cerca de 4 a 5 carreiras acima dos olhos. Em especial ali no meio, vou colocar uma carreira abaixo dos outros que eu tô colocando pra fazer o formato do cabelo dele, pra fazer tipo as entradas. Tá vendo? Ele vai ficar neste formato aqui. E agora, com um pedaço de papelão que tem aqui cerca de 5 centímetros de altura, vou pegar o fio verde e enrolar várias e várias vezes. E aqui no final é só cortar, vou cortar aqui na parte de baixo. E aqui agora a gente já tem um bocado de mechinhas. E pra colocar é bem simples, primeiro a gente vai colocar ali nas primeiras marcações que a gente fez pra poder deixar o cabelo bem marcadinho. Então, eu vou começar ali na lateral, atrás da orelha,
e vou colocando. É só inserir a agulha ali entre um ponto e outro e puxar o fio verde desse jeito, fazendo esse nozinho. Então, é só passar a agulha ali por dentro do ponto, inserir o fio verde ali, puxar, tá? E puxar novamente pra dentro ali, pra dar esse nozinho. E a gente precisa fazer em toda essa área que a gente marcou pra delimitar o cabelo. Ali onde a gente tinha marcado no meio do centro ali da cabecinha dele, eu vou colocar 3 mechinhas, uma no centro e uma de cada lado dessa mecha, pra poder fazer as entradinhas dele ali, né? Deixar o cabelo mais parecido. E aqui na parte de baixo é só fazer aqui fora a fora, de um lado pro outro, tá? Passando ali os fiozinhos também. Agora que a gente finalizou de delimitar todo o cabelo, a gente vai começar a colocar aqui por dentro. Então, eu vou pegar aqui 2 pontos ali no cantinho, passar por entre 2 pontos mesmo. E ali eu já vou puxar e fazer o mesmo processo.
E a gente vai fazendo assim, de 2 em 2 pontos, o cabelo fica preenchido muito mais rápido e não fica aquele tanto de cabelo que é quase impossível de controlar, de tanto cabelo que fica. Ele vai ficar mais contido. E aqui a gente vai repetir esse mesmo processo na cabeça inteira, tá? Então, você pode começar colocando ali na parte de cima também, tá? Sempre vai colocando de 2 em 2 pontos. Você pode ir subindo ali, igual eu tô fazendo no vídeo, pra poder ir colocando aos poucos.
E aqui no final, eu vou ir tampando os buraquinhos que ficaram ali, pra não ficar aparecendo, tá? Então, pode ir colocando de forma aleatória também. E agora, com a ajuda da tesoura, a gente vai cortar, tá? Você pode cortar aí de qualquer jeito, vai enfiando a tesoura e cortando aí do jeito mais maluco possível, porque o cabelo dele é bem maluco, na verdade, né? Então, vai cortando aí de qualquer jeito, não tem importância eles não ficarem dos mesmos tamanhos. E aqui agora com o giz pastel, eu vou misturar um pouco de rosa e azul pra formar o roxo, porque eu não tenho giz pastel roxo, tá? Então é só ir misturando aí, porque ele forma a cor. E agora eu vou passar em volta dos olhos dele. E agora com o fio off-white, eu vou bordar o nariz ali entre os olhos, tá? Eu vou deixar pra bordar depois de fazer a sombra do olho, pra não sujar o nariz. Então, é só passar ali entre 3 pontinhos ali, entre um olho e outro. E ali eu vou puxar, fazendo assim 2 voltinhas. E agora a gente vai preenchendo o nariz ali, passando por dentro, tá? Fazendo várias voltas, sempre na mesma direção. E aqui com o fio marrom a gente borda a sobrancelha ali acima dos olhos.
E aí faz uma sobrancelha, conta quantos pontos você fez em uma e faz exatamente igual na outra pra ficar igual dos dois lados. E agora é só encaixar a cabeça no corpo. E o Beetlejuice está pronto. E eu espero muito que você tenha gostado desse tutorial. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou. Eu gostei muito de fazer, gostei muito de como ficou o cabelo dele. Porque eu não costumo fazer cabelo fio a fio assim, então eu sempre gosto de fazer coisas novas. Eu achei que ficou muito legal, muito diferente. Então é isso. Se você gostou, deixa aquele like. Comenta o que você achou, ativa os sininhos para você não perder nenhuma notificação aqui do canal e fica de olho também na comunidade que eu tô sempre postando coisas por lá. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo.